Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e saiu uma notícia muito importante, uma luta que acontece no dia 12 de março no UFC, teremos dois brasileiros se enfrentando na categoria peso médio, Bruno Silva, o Bruno blindado contra o Alex Poatan, o Alex Pereira, pois é, teremos o confronto do cara, o Bruno blindado que já fez 3 lutas, nocauteou 3 vezes, ganhou bônus, enfim, o cara que vem aí com um poder de nocaute assustador contra o cara que já venceu 2 vezes o Israel Adesanya no kickboxing e é um recém-chegado no MMA e também no UFC. Então, vamos lá, falar um pouco aí sobre os dois, né? A gente tem de um lado o blindado, um cara que tem 32 anos, um cara que tem uma experiência grande no MMA, ele já fez 28 lutas na carreira, ele vem, como eu disse aí, de 3 vitórias por nocaute já dentro do UFC, 2 no primeiro round e uma no terceiro round. Antes disso, né, ele já vinha com uma boa sequência de vitórias, a última derrota dele foi lá em 2016 por finalização, mas tirando essa derrota, ele tem uma sequência absurda de vitórias. Das 22 vitórias que ele tem, 86%, ou seja, 19, são por nocaute. Então o cara assim nocauteia basicamente quase todo mundo que ele vence e quando ele nocauteia, ele ganha na decisão, que aconteceu só 3 vezes na carreira dele, né? E nas derrotas, ele perdeu 6 vezes, né, sendo 5 por finalização e uma na decisão. Ou seja, ele nunca foi nocauteado na carreira dele do MMA. Então é um cara aí que realmente tem uma trocação e um punch que resulta nesse cartel que ele tem. Então ele tem 32 anos, ele tem 1,82 m de altura, enfim. Agora falando do Poatan, né? O Poatan é um pouquinho mais velho, né? Ele tem 34 anos e ele tem 1,93 m segundo o Sherdog, mas eu acho que é mais do que isso, porque ele é mais alto que eu e na teoria eu tenho 1,93 m, então eu já encontrei ele aqui na academia, na Tina Nogueira, e ele é um pouco mais alto que eu, então esse 1,93 aqui é meio suspeito, mas enfim, independente disso, ele é mais alto, né, do que o blindado eu também já encontrei e o blindado é um pouco mais baixo que eu, então vai ter essa diferença, eu mesmo já vi os dois, então independente do dado aqui tá certo ou errado, eu sei que o Poatan é bem mais alto do que o blindado de fato, né? E falando do cartel do Poatan, o Poatan ele só tem 5 lutas no MMA, apesar do grande retrospecto no kickboxing, né? Ele vem de 4 vitórias consecutivas, né? Ele perdeu só a primeira luta dele da carreira no MMA, que ele foi finalizado no terceiro round, que foi lá no Jungle Fight 82, e ele tem nessas 4 vitórias no MMA, as 4 por nocaute, né? Claro, a última inclusive foi dentro do UFC, lembrando que ele só fez uma luta por enquanto no UFC. Então basicamente a gente tem 2 caras recém-chegados no UFC, um com 3 lutas já e o outro que é o Poatan com uma luta, né? E o que acontece? A gente vai ter aqui o confronto de 2 caras, como eu disse, da trocação, do alto nível da trocação. Só que, aí já entrando aqui um pouco na minha opinião, né? A gente tem um cara que é mais experiente no MMA, que é o blindado, né? Muito mais lutas e tal. Lembrando que MMA é um esporte, kickboxing é outro esporte, boxe é outro esporte e por aí vai, né? Então, o blindado é muito mais experiente no MMA em si. Tem a diferença de luva, né? No kickboxing não é a mesma luva do MMA e etc. Então, eu acho que esses são fatores que estão a favor do blindado, né? E a favor do Poatan, provavelmente, né, a gente tem aí o nível técnico, né, que ele é um cara do kickboxing, como eu disse, que já enfrentou nomes como o Adesanya, já venceu, né, foi campeão em 2 categorias lá no Glory, então ele tem um refinamento técnico ali na trocação maior, só que a trocação no MMA é um pouquinho diferente do kickboxing, né, tem coisas a mais ali, enfim, tem outros fatores, não só como a luva, né, mas enfim, várias outras possibilidades, né, você pode ter queda, você pode ter, enfim, cotovelada de tudo que é jeito ali, praticamente, né, tem uma ou outra que é proibida, mas joelhada, pisão no pé, os clinches diferentes, enfim, você tem muita coisa no MMA que acaba sendo diferente. Então, o que eu acho aqui, né? A gente não tem ainda uma grande sequência de lutas do Poatan no MMA pra gente conseguir dar um palpite mais certeiro. E ainda mais 2 caras desse nível de trocação é difícil dar um palpite, porque um pode nocautear o outro, não tem como negar isso, né? Muita gente pode falar, mas o Poatan é muito mais técnico, é mais alto, tem mais envergadura. Sim, esses são fatores a favor dele, mas como eu disse, a favor do blindado a gente tem aí a experiência, né, dentro do MMA em si, e é um cara que também nunca foi nocauteado. Então, mesmo com luvinha aí, com outros atletas que poderiam derrubar e nocautear no Ground and Pound, mas nem assim ele nunca foi nocauteado. Então é uma luta bastante complicada, o coração fica muito dividido, né? Eu gosto muito dos dois, eu já conversei com os
dois. São dois caras extremamente gente boas, né? Apesar de terem personalidades bem diferentes, né? O Blindado é um cara mais que gosta de brincar, de fazer a dancinha, né? Um cara mais carismático, mais simpático até. E o Poatan é um cara mais introspectivo, um cara mais fechado, mas ele também é um cara muito gente boa, né? Eu, pelo menos, nunca tive uma experiência ruim com ele. Ele só é um cara mais fechadão, né? Mais na dele e tal. Mas eu já vi, e ele já mostrou movimentos ali na academia quando eu tava lá, ensinou pra gente coisas no Muay Thai e tal, que é realmente um cara diferenciado. Eu já vi ele treinando com o Minotauro lá na academia, então, treinando MMA, inclusive. Então, assim, são dois caras que eu gosto muito e que eu não queria muito ver essa luta pelo lado da torcida, mas eu confesso que pelo lado do esporte em si, eu gostaria de ver. E a gente vai ter o privilégio de assistir essa luta. Agora, a questão que fica é quem você acha que vence, né, o palpite, e para quem você torce, né? Eu confesso que eu não sei ainda. Eu não sei se eu tenho torcida. Eu acho que não vou ter torcida. Tipo assim, eu vou ficar feliz por qualquer um que vença e vou ficar triste por quem vai perder, né? Porque provavelmente alguém vai perder, né? A não ser que a luta empate, mas é muito difícil, quase impossível. E o palpite eu sinceramente até agora não sei. Eu já pensei bastante. Muita gente pode pensar logo de cara quando vê a notícia da luta que o Poatan é favorito. Ah, porque o Poatan vai ser favorito contra qualquer um que seja trocador, porque ele é um campeão, tal, do kickboxing, etc. Mas eu não acho que é tão simples assim para avaliar. Como eu disse, é um esporte diferente, uma luva de tamanho diferente. Eu acho que experiência conta sim. Eu acho que o punch do Blindado já mostrou que ele pode nocautear qualquer um, então eu não acho que o Poatan vai ter a possibilidade de se descuidar por um segundo. Eu acho que um segundo que ele se descuide pode entrar uma mão e ele pode sim acabar sendo nocauteado. Assim como o Blindado, ele não pode receber golpes que às vezes ele já recebeu em outras lutas. Se for o Poatan, provavelmente ele vai ser nocauteado também. Então, assim, é uma luta de um nível que é muito difícil você dar um palpite. Eu acho, ainda não tenho aqui, né, não tenho informação das bolsas de quem vai ser o favorito. Eu até acho que o Poatan deve aparecer como um leve favorito nas bolsas, justamente porque o raciocínio lógico, superficial, eu diria, vai ser o quê? São dois caras da trocação. Um é um cara que foi campeão em 2 categorias do Glory, um cara do kickboxing, assim como o próprio Adesanya, que era um cara do kickboxing e é campeão do UFC e tal, e vão acabar pesando mais isso até mesmo do que a quantidade de vitórias e a experiência e etc. do Blindado, né? Indo pro lado do palpite, algumas coisas que eu analiso geralmente é altura, envergadura. Eu acho que realmente faz diferença nesse nível, ainda mais para um cara técnico como o Poatan. Então talvez eu acho que isso traga dificuldade pro Blindado, né? Se o Poatan entrar com um estilo ali mais de trabalhar na longa, né, usando golpes retos, usando chip, tie chip, tentando deixar o Blindado de longe, e se o Blindado aproximar demais, usar a joelhada que o Poatan usa, não só porque ele usou na última luta, deve ser, quem acompanha ele no Glory acompanhava, né, sabe que ele usa muito aquela joelhada e tal. Então, se o Poatan trabalhar essa distância, quando o Blindado aproximar, usar essa joelhada, usar o cruzado dele de esquerda, que é nocauteador, eu acho que realmente dificulta ali pro Blindado. E o Blindado vai ter que fazer um estilo de luta ali, mas cachorro louco, não tem jeito. Ele vai ter que tentar bloquear os golpes que vier na longa, tentar encurtar a distância, mexendo a cabeça e soltando a patada que ele tem, para quem sabe, numa dessas, né, encurtadas aí de distância, ele não consegue tirar a cabeça de um jab ou de um direto, jogar um overhand por cima e fazer o Poatan sentir. Então, assim, é um nível tão alto e um poder de nocaute tão absurdo dos dois lados que qualquer um pode vencer. É realmente uma luta difícil de dar o palpite e o coração vai ficar dividido, mas acontece, né? Eu não acho que nenhum dos dois, inclusive, perde muito, né? Acho que quem for derrotado não vai se prejudicar muito na carreira, porque os dois ainda não estão ranqueados e os dois estão muito bem. Então, assim, se perder, eu acho que vai fazer parte, né? Claro que quem vencer, no caso do Blindado, né? Se ele vencer o Poatan, ele se dá bem porque o Poatan já venceu o Adesanya e ele tá vindo com esse hype a mais, né? O cara que venceu o Adesanya. Então, se o Blindado ganha dele, o Blindado ganha muito com essa luta. E se o Poatan vencer o Blindado, ele também vai ganhar uma moral a mais, porque o Blindado vinha ganhando de todo mundo, mas eu ainda acho que ele ganha um pouco menos, né? Eu acho que o prêmio maior aí é pro Blindado. Se o Blindado venceu o Poatan, por conta dessa história do Poatan já ter vencido a Adesanya, acho que ele ganha mais com isso, mas a vitória do Poatan também chama a atenção, já que o Blindado vem aterrorizando a galera aí, né? Já nocauteou 3, ganhou os bônus de performance e tal. Então, enfim, vamos esperar até março se essa luta vai acontecer e decide aí você agora, né? Para quem vai a sua torcida e qual é o seu palpite. Lembrando que são coisas diferentes. Comentem aqui embaixo para quem você torce e para quem é o seu palpite, beleza? Deixa o like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!